queridos, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vim falar de um livro. Vamos lá. Eu ia falar de outro livro, porém, como eu vou falar bastante coisa sobre o segundo livro dessa série no vlog da Maratona Estrangeira, eu resolvi adiantar essa resenha. Eu vou falar da versão original, então da versão em inglês, mas a versão em português já está sendo vendida, se não me engano está em pré-venda, pela plataforma 21, então... E eu não vou falar o nome em português porque eu me confundo horrores pra falar esse nome em português. E eu vou continuar a falar dele em inglês mesmo. E eu estou falando de A Curse So Dark and Lonely. Este livro da Brigid Kemmerer é o primeiro livro da série Curse Breakers. Eu não sei como é que eles vão traduzir, mas basicamente Curse Breakers, na tradução literal, significa quebradores de maldições. Então, é o primeiro livro dessa série. É o primeiro livro que eu leio dessa autora, então é o meu primeiro contato com a Brigid Kemmerer. E eu posso dizer agora, neste exato momento, que contato, senhores! Maravilhoso, eu amei esse livro e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe sobre o que ele fala. Então, A Curse So Dark and Lonely conta a história, então, de dois mundos. Vamos falar de universos paralelos nesse livro. Basicamente, em um universo a gente tem um mundo que a gente conhece, então o planeta Terra, com os Estados Unidos, especificamente a cidade de Washington, D.C. Nessa cidade de Washington, D.C., a gente tem a nossa protagonista, que é a Harper. A Harper, ela tem paralisia cerebral. Se eu não me engano, ela tem 17 anos nesse livro. Essa história começa com a Harper na rua, esperando o irmão dela. Basicamente, o que acontece? O pai da Harper e do Jake, ele se endividou muito e ele pegou empréstimo com, tipo, os gangsters. E, basicamente, ele sumiu da face da terra e deixou pra trás o Jake, a Harper e a mãe, que eu não me recordo se o nome dela foi levantado durante esse livro, porém, a mãe que tem câncer terminal. Então, obviamente, a mãe com câncer terminal não pode exatamente ajudá-los muito nessa situação financeira que eles estão. Então, o Jake assume o fardo, então, de conseguir esse dinheiro trabalhando para esse gangster. Então, basicamente, ele faz os serviços para essa máfia, para essa gangue, e com esses serviços ele meio que paga a dívida que o pai dele levantou. Obviamente, o Jake não quer que a Harper participe e não quer que a Harper também pegue os trabalhos desses gangsters por conta da paralisia cerebral. Ela manca de uma perna, então a perna dela, os músculos não se desenvolveram direito, então ela tem um certo, né, ela pende um pouquinho para um lado. Então, tudo bem, então a gente tem a Harper, e a Harper é a nossa protagonista, foco na Harper. E ela tá no início desse livro, então, aguardando o irmão dela voltar de um desses trabalhos. Porque por mais que ela saiba que o Jake não quer que ela assuma os trabalhos da gangue, ela não quer deixar que o Jake faça tudo sozinho. Então ela se torna, tipo, a pessoa que fica de olho se a polícia tá chegando, se alguma coisa deu errado. Então a Harper sabe mais ou menos quanto tempo o Jake demora pra fazer o trabalho dele. E ela sabe mais ou menos onde ele vai e onde ele tem que encontrá-la. E basicamente em quanto tempo ele tem que encontrá-la. Pra descobrir se deu tudo certo, se deu tudo errado, e se deu tudo errado, ela tem que acionar algumas pessoas. Então a Harper está lá, no posto dela de observadora, mais ou menos, e ela está extremamente estressada porque o Jake está demorando um pouquinho mais do que o normal neste trabalho que ela está fazendo. Enquanto a Harper está ali, na rua, que não está muito movimentada, porque já é de noite, já é tarde, etc., ela vê um casal vindo, tipo, de uma direção da rua para outra direção da rua, andando, obviamente, pela rua. E claramente a garota desse casal está extremamente bêbada e o cara não parece bêbado. E o cara parece que tá meio que coagindo a moça a ir até o lugar onde ele está levando. Então a Harper fica meio que, tipo, com a pulga atrás da orelha e ela começa a observar esse casal. Ela não sabe exatamente o que tá acontecendo, ela não sabe se eles são realmente um casal e a menina bebeu demais e o namorado só tá tentando levar ela pra casa, ou se por acaso a menina tava num bar e o cara chamou ela pra sair e, obviamente, a gente sabe onde isso vai levar e não existe consentimento. Então ela resolve intervir nessas duas pessoas. Quando ela vê que o cara começa a dar sinais que vai pegar a garota no colo para poder levá-la mais agilmente até o destino final, ela se envolve. Então, basicamente, ela pega um pedaço de cano e começa a brigar com esse maluco, que ela não tem nem ideia de quem que é. Mas ela começa a brigar com esse cara, tipo, taus, e de repente, a Harper não está mais em Washington, D.C.
ela está em Amberfall. Obviamente ela não sabe que ela tá em Amberfall a hora que ela chega, mas ela está em Amberfall. Ok, este cara que a Harper tão agilmente ataca é o Grey. O Grey, ele é o capitão da guarda, então, do príncipe Rain de Amberfall. Basicamente, como eu disse, universos paralelos. Vamos lá. Então a gente tem um universo paralelo onde a Terra existe e a gente tem um universo paralelo onde Amberfall existe. Não tem só Amberfall, mas, né, a gente não tem um conhecimento tão grande da situação do que é o outro mundo, né? Então, temos um mapa aqui. Então, a gente tem aqui Amberfall, que é o nome, sei lá, tipo, do país, eu acho. Ou talvez seja, tipo, do mundo mesmo, mas eu acho que é do país. E ela aparece aqui, no Iron Rose Castle. O Iron Rose Castle é basicamente onde a família real morava, onde o único membro que sobrou da família real ainda mora, então que é o Rain. O Rain é o príncipe de Amberfall e basicamente só existem duas pessoas nesse castelo, no castelo de Iron Rose. O Rain e o Grey. Essas são as duas únicas pessoas que sobraram no castelo. Porém, essa terra, Amberfall, especificamente o Iron Rose Castle, ele está sobre uma maldição. O que acontece? No passado, meio que não tão passado, porém no passado. Eu vou explicar por que não tão no passado, porém no passado. O rei recebeu uma maga, ou tipo, uma feiticeira. Eu não sei exatamente como é que eles vão traduzir isso. Porém, né, tipo uma bruxa. Ele recebeu essa tal dessa bruxa e a família desses bruxos. E ele deu abrigo para eles em Amberfall. Então eles poderiam viver felizes em Amberfall. Porém, contudo, entretanto, a gente não tem essa informação no início da narrativa, mas de qualquer maneira não é exatamente um spoiler. Por algum motivo, essa relação, tipo, feliz e saltitante entre a galera de Amberfall e os bruxos que estão vivendo em Amberfall não dá muito certo. E em determinado momento, o rei daquele período decide que ele vai matar todos os bruxos, magos, feiticeiros, não sei exatamente como eles vão traduzir, todas as pessoas que lidam com a magia dessa terra. E depois de algum tempo, se eu não me engano, o cara que mandou matar todo mundo é o avô do Rain, e não o pai do Rain, mas eu acho que é o avô do Rain. E em determinado momento, uma bruxa, maga, feiticeira aparece no castelo durante o aniversário, se eu não me engano, é durante o aniversário do Rain, então de 18 anos, exato. E ela seduz o Rain. E a hora que ele, tipo, ele é bonito e tal, não sei o que, ele dá uma colher de chá pra ela. Só que ele, obviamente, não está interessado nela para casamento, então ele, obviamente, fala que não, ele não vai ficar junto com ela, ele não tá interessado em casar com ela, porque primeiro ele tem 18 anos, ele acabou de fazer 18 anos, e, tipo, não era dos interesses dele. E essa menina não leva muito bem a notícia, e ela resolve, então, jogar uma maldição no reino. Dentro de um período de uma temporada, que se eu não me engano são 3 ou 4 meses, ou um pouquinho mais, o Rain tem que encontrar uma menina que ame ele. Basicamente, Bela e a Fera, lembra a história Bela e a Fera? Pois é. Esse é o elemento Bela e a Fera dessa história. Então, ele tem esse período, que é a temporada, pra poder encontrar alguém que realmente goste dele por ele. E não por ele ser o príncipe, e não por ele ser o herdeiro do trono, e não por ele ser bonito, lá. Não, tem que gostar do Rain pelo Rain. E já que ele não quis ficar com ela. Então, ela joga essa maldição e ele tem esse período e, tipo, no começo ele acha que vai ser tudo bem, porque, né, ele é um príncipe, ele é legal e ele é amado por todos. A tarefa se mostra um pouquinho mais difícil do que a realidade. Lembra que eu falei pra vocês no passado, mas nem tão no passado assim? Pois é, eu vou explicar agora. Pro Rain e todas as pessoas do castelo. Desde o momento que ele é amaldiçoado até o ponto onde a maldição é quebrada, passam-se muitas e muitas e muitas e muitas temporadas. Pelas contas dele, são em torno de 200 a 300 temporadas. Enquanto o castelo de Iron Rose tá num loop temporal infinito, basicamente, e os arredores do castelo, não só o castelo em si, toda a sociedade de Amberfall continua rodando como se nada estivesse acontecendo. Portanto, na cabeça dos aldeões, na cabeça das pessoas da cidade, a família real desapareceu, tipo, há X anos,
e não estão nem aí pra cidade, não estão nem aí pras pessoas. E a única coisa que eles conhecem é que, de vez em quando, aparece um monstro e esse monstro vai destruindo as cidades, vai matando pessoas e etc e tal. E cada vez que aparece um monstro é um monstro diferente. Nessa maldição que a bruxa colocou no príncipe, todo final de temporada que ele falhar, um monstro vai aparecer. E então várias coisas vão acontecendo. Então vocês têm uma ideia do que é o contexto deste rolê. Então quando a gente junta Harper de Estados Unidos, Washington DC, com Rain e Gray de Amberfall, o bagulho fica louco. Porque basicamente a Harper tá acostumada com um período onde a tecnologia existe, celulares, internet, zap zap. Mentira, ela não faz referência ao zap zap, mas a gente sabe que tem zap zap. Então, basicamente, a Harper é arrastada pra esse rolê totalmente errada. E que o objetivo é basicamente ela se apaixonar pelo príncipe. Porém, a partir do momento que o príncipe repara a personalidade da Harper e o jeito que a Harper não está nada satisfeita de ter sido arrastada do mundo dela pro mundo deles, ele sabe que ele não vai conseguir conquistá-la. E ele admite a derrota. Basicamente ele fala, oh well, mais uma temporada que a gente errou, vamos para a próxima. E não é bem assim, ok? Pois é, eu vou parar por aqui. Porque eu tô tentando ter falado muito. Mas basicamente eu adorei esse livro. E eu acho que o principal motivo de tanto que eu adorei. Eu acho que se você já assiste o canal há mais tempo, e se você já conhece as minhas resenhas, tanto por aqui quanto pelo Insta, você deve saber que eu adoro quando colocam um elemento de não tanta representatividade no mundo pra dentro da história. Obviamente a Harper, com a sua paralisia cerebral, é assim a definição de tudo que eu amo nesse universo. E ela mostra nesse livro que ela tem muito espaço para crescimento. E ela cresce muito nesse livro. E obviamente é uma das coisas que eu mais prezo pelos personagens dos livros que eu leio. A gente tem, por outro lado, então, os outros dois personagens, que é o Gray e é o Rain. O Rain é engraçado, porque assim, você começa lendo o livro enxergando o Rain como aquele príncipe fútil que acha que todo mundo vai se apaixonar por ele, justamente por ele ser um príncipe e só isso, entendeu? Tipo, não precisa de mais nada, ele é príncipe, acabou. E ele vê que a realidade não é exatamente assim. Então ele se depara com várias realizações durante a vida dele, que a gente não acompanha nesse livro. E também ele aprende várias coisas, tanto com a Harper, quanto com a força que ele vai ter se ele souber lidar com as pessoas. Então ele passou, se eu não me engano, todo o período que ele estava dentro desse loop infinito de tempo, ele não saía dessa bolha que tá no loop. E ele nunca voltou, então, a ver as pessoas que fazem parte do país dele. E a Harper muda isso. Então, tem várias coisas que ele acaba aprendendo com a ajuda da Harper que fazem dele um príncipe melhor e fazem dele um herdeiro ao trono melhor. Então, isso eu gosto muito. E a gente tem o Gray, que o Gray é tipo... O Gray é aquele personagem que, assim, ele é a cola que, tipo, meio que possibilita o encontro dos dois. Porém, ele é um pouquinho de uma pedra no sapato do Rain, quando se trata da Harper. Não, eu não estou falando de um triângulo amoroso, amém Jesus, porque a gente não gosta de triângulo amoroso por aqui. Mas eu tô dizendo que sim, ele é um motivo de ciúme entre o casal. Vulgo o Rain. Basicamente, eu gostei muito do Gray. O Gray é aquele personagem que, assim, ele já tá formado. Ele não tem crescimento muito abundante, muito presente dentro desse livro. Eu já comecei a ler o segundo livro, eu consigo ver que o crescimento dele está ali, está no segundo livro dessa série e não no primeiro livro dessa série. O que é muito gostoso, porque a gente consegue focar realmente no Rain e na Harper, que são o casal principal desse livro. Então, eu amei a narrativa, eu gostei muito do jeito que a Bridget Cameron escreve. Eu li esse livro estupidamente rápido. Se eu não me engano, li a Curse of Dark and Lonely em 3 ou 4 dias. Tudo bem, eu não tava trabalhando, mas assim, né? Então, assim, eu gostei muito, eu adorei o universo criado pra esse livro e eu acho que tem muita coisa ainda pra crescer, muita intriga ainda pra gente desatar esses nós no segundo livro. Então, eu estou super animada pra continuar a leitura dele e eu espero que vocês estejam animados pra ver a resenha, eventualmente quando ela sair por aqui.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar por aqui. Se você já leu esse livro, então não se esqueça de seguir pro vídeo com spoilers, onde a gente conversa um pouquinho mais abertamente sobre os acontecimentos desse livro. E, claro, se você não leu ainda, eu vou sugerir outro vídeo para você assistir. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, caso você tenha algum amigo que curta fantasia. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!